fazer uma pergunta nesse sentido. Se o Spinoza, para você que despendeu tanto tempo lendo, estudando, é um sujeito, um filósofo de pensamento enclausurado, ou é difícil entender o pensamento dele? Eu acho mais difícil o primeiro passo. Assim, como é que você vai entrar em Spinoza, né? Os filósofos têm portas de entrada para um aprendizado, né? Didaticamente. Como se dá a propedêutica deste filósofo? Como é que se dá essa introdução, né? Eu diria que você vai ter que gastar um tempo lendo livros de comentadores sobre ele. Eu Sim. acho mais interessante, mais palatável. Esse que você viu é um exemplo, né? Do 90 Minutos. Mas, já que o meu assunto é a chegada do Spinoza no Você Brasil... falou que... a gente já volta lá no teu assunto, né? Você falou que esse aí está esgotado, cara? Olha, eu acho que ele não está esgotado, mas eu acho que a Jorge Zahá já não faz mais essa coleção. Essa coleção é enorme, né? A coleção 90 Minutos. Ela é muito grande. Ok. Tem para todos os filósofos, né? Mas aqui, no caso, ele não é um brasileiro. Esta obra aqui, que é uma obra antiga, né? O livro é antigo, o livro é velho, né? Ela eu considero uma ótima, apesar de ser um alemão, o escritor, eu considero que é uma chegada, um outro exemplo de chegada desse pensamento de Spinoza no Brasil. Eu ia te É uma perguntar... uma Legal, legal. coleção que está desaparecida e que fez muito sucesso. É uma forma de conhecer Spinoza. Você tem alguns livros aí bem raros, hein? Ah, sim, porque tem essa questão da arqueologia do saber, né? Esse livro, essa edição aqui, é uma segunda edição, se eu não me engano, da década de 50. Mas essa coleção, chamada O Pensamento Vivo, né, ela é de 41, 42, a primeira edição, no Brasil, né, que traz vários volumes e que fazia sucesso. Depois a gente vai ter, em 1973, a coleção Os Pensadores. Aqui sim a gente tem a primeira tradução do Spinoza. São vários volumes ou só um? Dos pensadores sobre o Spinoza? Não, sobre Spinoza é apenas esse. A organização é da Marilena Chauí. A tradução de vários textos, toda a tradução é dela, inclusive algumas cartas. Aqui tem 11 cartas, né, das 88, aqui tem 11. E algumas obras do Spinoza estão aqui. Então, este é um ótimo livro para introdução. Você chegou a conversar com a Marilena Chauí? Eu conversei com a Marilena Chauí por outras razões e não por Spinoza. Você sabe, Deodato, que essa coleção aqui, quando foi lançada, olha o dado. Eu te disse o quê? Que o Machado de Assis, lá em 1800 e burdoado, 1860, fez um enorme sucesso porque vendeu 800 livros de literatura, que é uma coisa aberta. O tio vai ler, a cunhada vai ler, meu irmão vai ler, né? Isso aqui é filosofia. 1973. Quantos exemplares da coleção Os Pensadores foram vendidos em 1973, já na primeira edição, no Brasil? 4 milhões de exemplares. Olha como é que o Brasil mudou. Foi em 1973. 73. Eu tinha um ano. Então, aí você falou dos livros, fechou com os pensadores, os livros publicados sobre o Spinoza. Tem mais livros além dos pensadores publicados no Brasil? Não, tem muitos. Nós temos muito. Hoje em dia, nós temos, assim, atualmente, né, e vindo para o atual, nós temos muitos estudiosos, né, vivos. A Marilena Chauí publicou diversos livros sobre Spinoza, né? A Nervura do Real é apenas o mais famoso e o de maior sucesso, já recebeu 4 prêmios, dentre eles o Jabuti, mas é apenas um dos vários livros de Marilena Chauí sobre Spinoza. Por exemplo, um livro formidável
totalmente esgotado, e essa é uma característica da nossa recepção no Brasil, que é o esquecimento rápido, é Política em Spinoza. Esgotado, você não vai encontrar. Ah, vou encontrar em PDF, aqui na internet. Não vai, não. Não vai encontrar. Ah, vou encontrar num sebo. Eu sei de um site que reúne todos os sebos no Brasil. Não vai encontrar, não. Não vai encontrar. Não vai ler. Se você não tiver acesso a uma boa biblioteca, você não vai ler esse livro. Esse e outros tantos. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu não poderia deixar aqui de citar o nosso querido professor Marcos André Gleiser, da UERJ, que foi está vivo aí, está produzindo, uma referência também no pensamento espinosista aqui no Brasil, um grande espinosista brasileiro. E temos outros, inclusive os bacharéis. Nós temos algumas pessoas do direito que escrevem em Spinoza e muitíssimo bem, né? Acho que eles devem focar a questão da ordem ética em Spinoza, né? Exato, a questão da política, né? Sobretudo a questão política, e são vigorosos. Hoje o campo acadêmico é vigoroso. Mas existe uma questão pitoresca na nossa recepção, que é a nossa saudosa psiquiatra Nise da Silveira. Nise da Silveira não era da filosofia, era da medicina, mas era uma erudita. E ela, então, resolve escrever um livro, ela vai publicar, só que isso vai ser publicado na década de 90, tá? Mas ela decide escrever um livro chamado Cartas a Spinoza. É um livro fininho, são 7 cartas, que ela escreve a Spinoza, em primeira pessoa: querido Spinoza, aqui é Nise da Silveira, assim, assado, papapá. Ela faz isso, obviamente, porque ela teve acesso às cartas de Spinoza. E ela, então, se inspirou nisso. Aí você pensa assim, uma diletante que resolveu fazer uma obra romântica. Ela foi muito sagaz, inteligentíssima, e fez, na realidade, este livro é uma introdução à vida e à obra de Spinoza, feita de uma forma espinosista, porque ele escrevia cartas em primeira pessoa para as outras pessoas, se comunicava, né? E é uma recepção muito bem sucedida, ao meu ver, no que diz respeito ao pensamento dele. Ela leu Spinoza, ela estudou pensadores críticos, ela discute questões pequenas, questões de quem realmente se deteve ali. Ela é viva ainda? Não, Nise da Silveira já morreu tem muito tempo. Uma grande psiquiatra, uma excélsia na sua área, né? Aí você diz assim, Irã, vou comprar. Vou na livraria comprar. Não tem. Não tem. Sabe o que você vai encontrar? Aí eu vou te contar o seguinte. Eu não te disse que eu fui ali no Real Gabinete Português de Leitura para estudar Spinoza? Passei o dia todo lá sentado. Saí de lá com fome e entrei num sebo que tinha um restaurante dentro, logo do lado, andando assim, coisa de 50 metros. Achou o livro. Deixei a mochila ali, fiz o pedido da minha comida e fui andar pelo sebo. Encontrei o livro. O livro tem uma lombada tão fina, que não tem lombada. Na realidade, é uma dobrinha assim. E o livro é assim, é bem fininho, bem pequenininho, bem miudinho. E olhei o preço, R$280. Aí eu fui no livreiro. Tudo bem, meu senhor? Bom dia. Esse preço aqui está certo? R$280, meu senhor? Deixa eu conferir aqui. Conferiu, falou, olha só, meu senhor, esse exemplar que o senhor está segurando é um dos 4 exemplares que existem em todo o território nacional. O preço está certo. Se o senhor quiser levar, este livro é R$280. E qualquer um dos outros 3 livros custa em torno disso. Você levou? Não. Eu sou pesquisador, eu não sou... Rapaz, mas era tentador, hein, cara? Diferente
diferente da Política em Spinoza, da Marilena Chaui, esse livro você encontra em PDF. Ah, tá. Na Cássio, internet você você encontra. citou várias vezes a Marilena Chaui. Ela é uma das maiores conhecedoras de Spinoza no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Ela é uma referência inarredável. A gente poderia dizer que a gente tem esses marcos. Primeiro, um pensador bacharel lá no Ceará, sem interlocutores, sem uma faculdade de filosofia por perto, sozinho, tentando explicar o que é Spinoza, lá no século XIX. Depois a gente tem o livro Teixeira, né, o Farias Brito, o livro Teixeira aqui na década de 30, na USP, professor da USP, e escreve muito bem sobre Spinoza. Temos aí vários nomes que vão se sucedendo até que nós temos Marilena Chaui. Marilena Chaui é um promontório de trabalho, né? Ela é gera sombra. Quem vai escrever após Marilena Chaui não dá para esquecer o que ela fez, né? Ela é uma intelectual de primeira grandeza no mundo, no que diz respeito a Spinoza. E você já viu ela falar por que ela se interessou pelo Spinoza? Porque é um ponto Ótima fora da, pergunta, não sei. é um ponto fora da curva. Não é verdade? Olha, uma coisa que me intriga muito, Deodato, por que o grande público, Spinoza, ele suscita paixões fora da academia, né? Por que Machado de Assis homenageou Spinoza? Por que ele não homenageou David Hume? Por que ele não fez uma homenagem a Aristóteles? Então, o que Spinoza tem? Spinoza virou personagem do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Uma obra, O Silêncio na Chuva, que ganhou o Jabuti, do Garcia Rosa, o personagem principal da literatura é Spinoza. Oi, mas eu vou te fazer uma provocação. Pelo mesmo encantamento que eu vejo que você tem por ele. Você tem encantamento por ele, não tem? É um filósofo intrigante. É um filósofo muito intrigante. É intrigante. O que atribuem a ele como novidade não é novidade. A questão da imanência, basta olhar os estoicos. Agora, o que há realmente, ao meu ver, de novidade e que pode ser a causa da atração de um público mais amplo é a questão das paixões, né? Porque Spinoza trabalha as paixões humanas, né? Então, a paixão alegre e a paixão triste, ou seja, o medo, a angústia, essas paixões mexem, as paixões alegres aumentam a nossa potência de vida, a influência do Nietzsche vai beber dessa fonte, e as paixões tristes diminuem a nossa potência de vida. Eu acho que esse assunto, as paixões humanas, é o assunto que suscita, por exemplo, Manuel Bandeira fazer uma homenagem a Spinoza, além do Machado de Assis, além do Luiz Alfredo Garcia Rosa e outros. Não acaba por aí, não. Ô, Irã, e qual foi a conclusão da sua dissertação, do mestrado? Bem, algumas. Primeiro que o nosso campo acadêmico hoje é robusto, diferente do que era. Pode não ser tão robusto quanto deveria, concordo, poderia ser mais. Mas que nós temos nomes de peso e nomes que devem ser respeitados, levados em conta, desde Lívio Teixeira até hoje, né? E aí você tem vários nomes aqui, dentro e fora da filosofia. Eu tenho que considerar o pessoal de direito também. Outra conclusão triste é que, lamentavelmente, os livros, as publicações, elas são rapidamente esgotadas e esquecidas, inclusive por aqueles que fazem seus trabalhos de mestrado e doutorado. Na bibliografia de mestrados e doutorados, muitas vezes, vários nomes brasileiros são simplesmente ignorados. Ainda não vi Marilena Chaui ser ignorada, mas certamente, em algum momento, isso começará a acontecer, tristemente. Né? Mas o Marcos André Gleiser ou Lívio Teixeira
não aparecem muitas vezes, né? Livro Teixeira quase nunca, a não ser quando a pessoa é orientanda da Marilena, porque a Marilena se refere a ele, né? Mas então eu acho que há um esquecimento precoce, daquilo que é produzido, né? Oira, É em muito nenhum rápido isso, o que é na uma sua pena. pesquisa, desculpa, na sua pesquisa, em nenhum momento você pensou em conversar com a Marilena? Não, nunca pensei em conversar com ela por causa da pesquisa, não. Porque ela é um nome que está aqui aparecendo bastante, mas esses outros nomes que eu citei e outros que eu não coloquei ainda aqui, eles também têm muito peso, né? A minha pesquisa começa muito centrada em Spinoza, porém ela vai acabar tendo essa preocupação com o que é o esquecimento das publicações no Brasil, como os livros desaparecem, a dificuldade de se pesquisar, porque isso acaba muito rápido, é uma pena, né? Eu acho uma tragédia alguns livros não existirem mais, né? Eu não posso te recomendar ler algumas obras de alguns autores, porque você não vai encontrar, nem PDF. Você É acha uma que se pena. eles forem publicados, teria vendagem? As editoras poderiam se interessar? É difícil de Olha, saber, né? É difícil, é difícil. muito difícil. Assim, o que vem primeiro, né? Aí no caso. Mas esse livro da Nise da Silveira, eu acho que seria um livro de fácil venda, porque ele, pelo tamaninho e pela doçura, pela felicidade como ela faz o livro corresponder, isso atrairia o público mais amplo, o público de fora da academia. Eu acho que Ok. sim. Aí sim, é relapso o mercado em deixar esse livro esquecido. Ô, Irã, e a gente já está caminhando para o fechamento. Eu queria saber qual é o objeto da tua pesquisa no doutorado que você está fazendo. Bem, eu continuo no mesmo século XVII, né? Spinoza é um filósofo do século XVII. Esse século é um século que me atrai muito pelas suas características, é um surgimento da modernidade, e ele tem um problema muito grave, que é a questão da tolerância, ou da intolerância religiosa, né? E aí eu vou escapar do século XVII, porque esse problema ele vai parar lá na frente, né? Mas ele não surge exatamente no século XVII, ele está mais para trás. Mas o século XVII ele está muito forte, muito agudo. Então, alguns filósofos aí vão ser muito caros para mim, como Hobbes, como Thomas More ainda Renascença, né? Hobbes já modernidade, John Locke, Pierre Bailey, e eu não sei se eu ainda vou até os iluministas, aí eu teria que falar em Voltaire, em Condorcet e outros tantos, né? Nomes às vezes que não chegam ao Brasil, né? Essa pesquisa é uma pesquisa que não é de um só filósofo, mas é de um problema.